Então vamos lá, irmãos. Boa noite a todos. Continuar com o nosso assunto aqui no livro Definições Doutrinais. Estamos falando do tema vida eterna. Vida eterna, nos evangelhos sinóticos, o termo refere-se a ter vida divina, vinda de Deus, na terra, no reino milenar de Cristo. Isso são nos evangelhos sinóticos, que nós já conhecemos aqui na nota. Vamos lá para a nota, aqui embaixo, que são sinóticos, né? Nós vimos da última vez. Evangelhos sinópticos ou sinóticos é um termo que designa os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, por conterem uma grande quantidade de relatos em comum, na mesma sequência, e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Voltando aqui. A gente começa aqui, esse termo vida eterna nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. O termo refere-se a ter vida divina, vinda de Deus, na terra, no reino milenar de Cristo. E aqui tem as referências. Isso foi prometido no Velho Testamento, tem Salmos também, e Daniel. E terá cumprimento no remanescente de Israel, Apocalipse 7, de 1 até 8. E nos crentes das nações gentias, Apocalipse 7, 9 e 10. No dia vindouro, né? Futuramente. Mas no Evangelho de João e nas epístolas do Novo Testamento, que são as cartas, né? Vida eterna tem um significado totalmente diferente. Ela é apresentada como algo celestial. Neste aspecto cristão, vida eterna tem a ver com a possessão da vida divina de acordo com a relação que os cristãos têm com o Pai e o Filho. O Senhor a definiu como: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Essa é uma distintiva bênção cristã. É distinta, bênção cristã. Possuída em Cristo. Encontramos em Romanos e também em Timóteo, 2 Timóteo. Peterson disse: a vida eterna é o termo cristão para aquilo que temos em Cristo. Por ela somos trazidos à comunhão com o Pai e o Filho. E, portanto, temos uma natureza adequada ao céu. É da referência aqui, acho que de algum livro. Página 112. Vamos continuar aqui. Se alguma irmã, irmãos aí tiver alguma objeção aí, é só falar, interromper aqui que a gente tenta ver.
continuar a partir daqui. A vida eterna, nesse sentido cristão, é chamada assim porque se refere a uma qualidade especial da vida divina que o Pai e o Filho têm desfrutado juntos, em comunhão com o Espírito Santo, eternamente. Antes da vinda de Cristo ao mundo, esse aspecto da vida divina era desconhecido pelos homens. Estava com o Pai, nos céus. Primeira carta a João, versículo 1, capítulo 1, desculpe, versículo 2. Mas agora foi dada aos cristãos. Evangelho de João 3,16, 1 João 5,13, etc. Mas agora foi dada aos cristãos, pela qual são capazes de desfrutar da comunhão com o Pai e o Filho. Evangelho de João 17, versículo 13, 1 João, capítulo 1, 3. Estou dando a pausa aqui para os irmãos e as irmãs lerem com calma, meditarem, e se algum irmão quiser fazer um comentário também, fique à vontade. Continuando aqui. Ao contrário do que muitos cristãos pensam, a vida eterna não é uma descrição da duração da vida divina, mas sim uma descrição do caráter e da qualidade da vida divina. Não é uma descrição de duração, mas sim uma descrição do caráter dessa vida e da qualidade da vida divina. Que isso, a gente já viu aí, os cristãos, somente os cristãos, desfrutam dessa comunhão com o Pai e com o Filho, pelo Espírito que habita no crente. Edal, tá com o chiado novamente. Eita, tá aumentando. Então, Michel, continua aí para mim, para não atrapalhar aqui, viu? Pode ser? Tá certo, irmão. Você mesmo quer colocar aí? Não, eu tô usando o celular hoje. Tá, pronto. Então deixa eu fechar aqui para não atrapalhar aqui a meditação. Tá, eu vou começar do parágrafo novamente, do início. Ao contrário do que muitos cristãos pensam, a vida eterna não é uma descrição da duração da vida divina, mas sim uma descrição do caráter e da qualidade da vida divina. Portanto, vida eterna não significa vida que dura para sempre. Como toda a vida humana dura para sempre, independentemente de a pessoa ser salva ou não. O termo certamente deve significar mais do que uma vida de duração interminável. O irmão aqui, Nerley, disse: muito mau entendimento surgiu sobre a vida eterna, limitando seu significado à duração sem fim da sua existência
e a eterna segurança daqueles que possuem essa vida. Brown disse que a vida eterna não significa meramente que temos vida que dura para sempre. Também não se refere particularmente ao nosso primeiro encontro com o Salvador, como salientado por alguns evangelistas. Hooke comentou: poucos de nós se esforçam em sentar e pensar o que é a vida eterna. Lembro-me de ter perguntado a uma irmã anciã se ela gostaria de me dizer o que era a vida eterna. Oh, sim, ela disse, perpetuidade da existência. Então eu disse, você não tem nada a mais do que o diabo tem, pois ele tem a perpetuidade de existência. Eu acredito que o que ela disse é um entendimento comum. Mesmo os perdidos têm perpetuidade de existência, pois eles passarão a eternidade no lago de fogo, mas eles não têm a vida eterna. Irmãos, eu acredito que praticamente o que o irmão Bruce aqui quer dizer, o que o autor do texto aqui, que eu não tenho certeza se foi, acho que não foi o Bruce, não, né, que fez as definições doutrinais, esse texto, mas vamos lá. O que o autor aqui está comentando, de certo modo, a gente comentou muito isso na reunião de sábado, quando a gente iniciou sobre esse assunto, sobre essa definição de vida eterna. E no Antigo Testamento, por exemplo, a gente leu até aquelas passagens que está lá no início do parágrafo, falando da vida eterna que é dito no Antigo Testamento. E, por exemplo, irmãos, naquela passagem de Daniel, irmão Dalcio, irmão pode abrir aí, por favor, em Daniel 12. Dá uma olhadinha aqui para ver qual versículo. É o Daniel 12, verso 2. Eu acho que a gente pode ler o 1 e o 2 do Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, eu acredito que tem outras versões. Abre, por favor, Dal, esse versículo aí do 2, por favor. Abre o versículo 2 para a gente ver outras versões aí. Aí, alguns falam ressurreição. Desce mais aí, Dal, por favor. Ressuscitarão. Aí, a versão tradução brasileira coloca acordarão. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão. Desce mais aí para a gente ver outros. A versão católica também acordarão. Despertarão. Jonathan Darby ali é o wake, também ressuscitarão. Por quê, irmãos? Eu fui olhar um pouquinho disso aí, né, sobre essa questão, e eu fiquei lendo os comentários de uns irmãos sobre isso, e tem uma passagem também que é bem interessante, que é Ezequiel 37, que fala do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. E aí, lendo o comentário de alguns irmãos, eu entendi de que essa questão de acordar não é naquele sentido de um morto que ressuscitou da maneira literária, mas sim porque Israel, hoje, né, o Deus ele não está tratando com Israel nesse momento, deu uma pausa, mas depois, quando o Senhor chegar aqui no milênio, né, ele vai reunir o povo de Israel juntamente na terra prometida, e eles acordarão nesse sentido, né? E aí eles terão essa vida eterna que a gente falou na reunião passada, né? Que é uma vida eterna que é traduzido em muitas versões como vida para sempre, porque nos 1000 anos que o povo de Deus ficará aqui na Terra,
eles viverão em todo o período dos 1000 anos. Eles terão uma longevidade. E aí, quando se fizer os novos céus e a nova terra, eles vão passar, então, né, e continuar a viver aqui eternamente. Só que o que a gente está vendo aqui no texto é que a gente não pode ver essa questão da vida eterna nesse sentido também, e achar que a vida eterna que temos, ela apenas significa uma vida para sempre. Nós teremos uma vida para sempre também, só que será nos céus, não é no caráter terreno aqui na terra, e essa vida eterna, que a gente até falou também, mas eu acho bom repetir, é nesse sentido que o Senhor Jesus falou em João 17, verso 3, que está inclusive no texto aí do irmão, que o Senhor Jesus fala. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E como o irmão bem disse no texto aqui, deixa eu ver, é na qualidade. Se puder ir lá no texto, Dal, por favor, quando ele fala nesse parágrafo, a vida eterna, nesse sentido cristão, é chamada assim porque se refere a uma qualidade. Então, irmãos, é vida divina também, só que a nossa vida divina, ela tem uma qualidade especial. Por quê? A qualidade dessa vida divina que temos é em comunhão com o Pai, porque temos comunhão com o Pai e com o Filho juntamente, né? E com o Espírito Santo habitando em nós, e é essa comunhão que o Senhor Jesus tem, né? Por toda a eternidade, o Senhor Jesus tem essa relação com eles, e a gente foi trazido a esse relacionamento também. Por quê, irmãos? Porque estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós vamos ter o mesmo tipo de relacionamento que o Senhor tem com o Pai, com o Espírito Santo, nós também vamos ter essa mesma comunhão. Então, nós fomos trazidos a uma posição de muita honra, né? Uma qualidade de uma vida divina que tanto aqueles antes da igreja não têm, e também os que vão crer futuramente no Senhor Jesus, né? No período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, eles não vão ter essa qualidade de vida divina que nós temos. Isso é algo especial somente para a igreja. Então, é por isso que o irmão explica aqui que a gente não pode definir vida eterna apenas com essa questão. Ah, a vida eterna é viver para sempre. É muito mais do que isso. É a qualidade da vida que o Senhor Jesus tem, nós vamos ter também, porque estamos nele. É um tipo de bênção, irmão, que não é questão de lei, de mandamentos, de maneira alguma. Isso temos porque é em Cristo. Em Cristo glorificado, após a obra dele na cruz, ele ressuscitou, glorificado, está no céu, e nós somos cordeiros com ele, né? E também trazidos a ele. Por isso que nós temos esse privilégio. Então, esse é o sentido de vida eterna que é trazido no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus fala: vocês terão vida em abundância. Essa vida em abundância não é a vida de uma vida de eternidade aqui na terra, como o Senhor falou para o jovem rico, né, que o jovem rico perguntou: mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? O jovem estava falando dessa vida eterna nesse sentido terreno, e não nessa qualidade especial que o Senhor tem de comunhão com o Pai. Entende, irmãos? E então é isso que eu tenho a comentar até aqui. Tem um outro ponto também, que além da qualidade, a vida eterna, além de qualidade, essa diferença na qualidade da vida, né? Tem a diferença do caráter, né? Então, essa vida eterna que nós temos hoje, ela se diferencia nessa qualidade e nesse caráter. Por que o caráter? Que nos fala de característica, né?
Então, a igreja, né, aqueles que são, né, nessa nova dispensação que é da igreja, da graça, né, desse corpo que o Senhor Jesus está formando, a sua noiva, aqueles que creem hoje, eles têm um outro caráter, né, de vida eterna, vamos dizer assim, diferente dos santos do Antigo Testamento, porque os santos do Antigo Testamento e depois lá na tribulação, né, e ali durante o milênio, os únicos que têm o Espírito Santo, uma das características, né, a habitação do Espírito Santo são os santos da igreja, né, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, é que tem o Espírito Santo habitando neles, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. E já nos santos do Antigo Testamento, não, né? E depois lá no milênio, ou na tribulação, quando for pregar de novo o evangelho do reino. Então, é uma característica da igreja isso, a habitação do Espírito Santo. Então, é um caráter de vida diferente já, né? Em relação aos outros. Mas, tanto um como o outro está nos falando de vida eterna, porque também os santos do Antigo Testamento têm a relação com Deus, né? E também nessa dispensação foi nos mostrado, foi nos revelado a nossa relação com Deus, não apenas como um Deus criador, né? O Deus que nos fez, mas a nossa relação agora, o Senhor Jesus fez isso, né? Porque nós estamos em Cristo. A nossa relação agora com Deus é como o Pai. Ele agora é nosso Pai. Nós somos filhos. E é diferente de ser o filho porque fomos criados. Não, nós somos filhos porque temos filiação. O Senhor Jesus Cristo, né, o nosso Senhor Jesus, na sua obra de salvação, redenção, né, ele assim nos proporcionou que hoje nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. E não é filho porque somos adotados, não, é porque somos filhos mesmo. Estamos naquela mesma posição do Senhor Jesus, que é filho de Deus. Então, outra característica. Então, essa vida eterna que nós temos hoje tem uma qualidade e caráter diferente, né? Diferente. O grande erro que muitos cristãos hoje, no entendimento da questão da vida eterna tem, é porque acha simplesmente que vida eterna é viver para sempre, né? Como o irmão Michel falou aí. Né? Mas não entende que viver para sempre, isso foi dado ao homem, como é dado aos anjos, né? Mas foi dado ao homem lá, quando Deus soprou nas narinas de Adão, né? Formou o homem do pó da terra, e aí soprou e fez dele alma vivente. Sabe o que significa isso? Que ele não é a vida, aquela vida que Deus deu ali, aquela alma vivente, nunca mais ia deixar de existir. Nunca mais. Né? Então, toda alma vivente hoje nunca vai deixar de existir. E a falta desse entendimento, né, por conta dessa questão de achar que vida eterna é viver para sempre, assim, nesse sentido, né, levou a algumas doutrinas, má doutrina, né, de dizer que existe a aniquilação da alma. Ou seja, não, porque se vida eterna vive para sempre, então quem está perdido, quem não creu no Senhor Jesus e se perdeu, a alma vai ser aniquilada, porque, né, vai deixar de existir. Não existe isso, deixar de existir. Né? Até mesmo aqueles que não creem vão continuar existindo, e ainda mais. Né? Um dia vão ser ressuscitados, porque o homem, a gente sempre falou disso, o homem é espírito, alma e corpo. Se você encontrar por aí, né, uma pessoa só o espírito e a alma, então você vai sair correndo, que é um fantasma. Não é uma pessoa, é um fantasma.
né? Como a gente fala, um fantasma. Não, não, né? E a gente sabe que as pessoas não vêm do mundo dos mortos, né? Do Hades ou do Sheol, e vêm para cá. E não existe isso. Então, o homem, ele é espírito, alma e corpo. E aqueles que morreram sem Cristo, sem a salvação, sem essa vida eterna que nós estamos falando aqui, eles vão ser ressuscitados, ou seja, vão ter os seus corpos de volta, para estar unido lá com sua alma, com seu espírito, e vão ser lançados para o lago de fogo, para estarem lá. Quem? Um fantasma? Um espírito? Uma alma? Não, uma pessoa, um homem, uma mulher, com seu corpo, sua alma e com seu espírito. Agora, em vida eterna? Não, em morte. Por quê? Porque vai estar sem Deus, em trevas, né, sozinho no lago de fogo. Né? Se alguém me disser que isso aí é vida, não é vida, né? Não é vida. Então, mas está vivo, né? No sentido de que é uma pessoa ali, com seu corpo, sua alma, seu espírito, lá, sentindo, né? Sofrendo, só não vai estar enxergando porque vai estar em trevas, né? Vai estar em trevas, não vai enxergar nada, nem um palmo à frente, sozinho. Então, né? Tá lá, viva, mas morta eternamente, porque está sem Deus. Porque quando se fala de vida eterna, se fala de estar com Deus Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Isso é realmente vida, né, que é eterna e que vale a pena. Então, as pessoas não podem estar confundindo essas coisas, né, principalmente os cristãos, de uma vida para sempre, porque todos nós temos vida, porque Deus deu lá no início, para sempre, mas isso aí não é vida eterna, que a palavra de Deus nos promete e nos diz, principalmente para o crente, né, que tem um caráter de vida eterna ainda melhor, mais, vamos dizer assim, mais próximo, né, de Deus, do Senhor Jesus, se é que se pode falar assim demais em relação, né, são coisas às vezes que a gente não tem palavras para explicar, mas o que a palavra nos ensina sobre os cristãos hoje, sobre aqueles que são salvos hoje, nessa dispensação, é que tem promessas e bênçãos maiores e melhores do que dos santos do Antigo Testamento, né, do que depois dos santos lá do milênio, né? Então, são promessas de bênçãos e de vida melhores e maiores. Só isso, irmãos. Eu vou ter que sair aqui para ir trabalhar, né? Eu só comentei isso aqui para estar dando um complemento aí o que o irmão Michel falou, mas eu vou estar aqui ouvindo, viu? Ouvindo os irmãos aí, os comentários. Sempre está bom ouvir os irmãos aí. Só dizendo com palavras diferentes o que o irmão Wesley falou, que o meu irmão também é Wesley, o caçula. Graças a Deus eu nunca tive um entendimento diferente, porque a Bíblia dá pista o tempo inteiro. Ele enxugará dos olhos da gente todas as lágrimas, ele levará sobre si todas as enfermidades. A gente hoje aqui na Terra, e o que dizer para uma pessoa? Outro dia eu conversava com uma garota, com uma amiga minha, que ela tem crises de ansiedade. O que dizer para essa pessoa? Ela vai ter vida eterna? Isso não é uma boa notícia, isso é uma péssima notícia. O que eu devo dizer é que ela vai ter vida e vida com abundância. Ela não vai ter mais preocupação, ela não vai ter mais... eu vou me preocupar com pessoas que escolheram a decisão errada. Não, porque todas as lágrimas serão enxugadas. A gente não vai mais se preocupar com nada. A gente não vai se preocupar com doenças. Ele levou sobre si todas as enfermidades, com boletos, com o futuro. A gente
e principalmente, o melhor de tudo é que a gente, louvado seja o nome do Senhor, vai se livrar dessa carne, dessa inimizade que a gente tem com Deus, porque da carne do pecado. O principal de tudo é isso, que Cristo vai no final nos livrar disso. Então a vida eterna é o que já foi dito aqui, né? É uma vida de total comunhão com Deus eternamente. Então é mais ou menos isso que eu sempre entendi, graças a Deus, nunca tive dúvida sobre isso, sobre vida eterna. A questão da qualidade. Irmãos, uma coisa, um ponto em destaque, que talvez o texto aí vai citar futuramente, mas já vou adiantar aqui, é, é que essa vida eterna também tem muito a ver com essa questão da filiação que o irmão Wesley contou. Essa questão de ser filho de Deus, né, do Deus Pai. Nós temos um Deus em que temos Deus que Deus Pai, nós podemos chamar com essa intimidade de Abba Pai, uma liberdade que os outros santos não tinham, porque os judeus mesmo, eles se ofendiam quando o Senhor Jesus aqui na Terra chamava Deus de Pai, com essa intimidade. E porque eles não conheciam, eles achavam irreverente chamar um Deus todo-poderoso com essa intimidade de Pai. E em Gálatas 4 explica bem isso, sobre essa filiação que fomos trazidos de Deus. Porque, irmãos, um ponto que é interessante a gente entender é o seguinte: vida divina é a vida que todos aqui na Terra têm, que Deus dá, quando está em uma relação de comunhão com Ele. Por exemplo, e uma figura disso é quando Deus mudava o nome dessas pessoas, que era uma figura de que aquela pessoa se tornou uma nova criação. Nova criação são todos aqueles que creem, que têm a fé em Deus, né, no Deus de graça, e aí eles são feitos nova criatura. Um exemplo disso, Abraão. Abraão, quando ele creu em Deus, ele teve fé em Deus, isso se tornou para ele como justiça diante de Deus, porque em Romanos 3 vai explicar mais sobre isso, né? Que a fé é a justiça de Deus, é a maneira a qual um homem ela se torna justa diante de Deus, não é por obras, mas pela fé. E Abraão creu em Deus, e aí quando Abraão creu em Deus, ele teve uma vida divina, já aqui na terra. Então, essa vida divina significa que ele tinha agora um acesso a Deus, que no caso é chamado uma limpeza moral, é ser pertencente à família de Deus. Abraão e os outros santos do Antigo Testamento, como o santo ou como o justo Ló, que o apóstolo Pedro cita ele dessa maneira nas epístolas, né? O justo Ló, quando estava em Sodoma e tal, porque aos olhos de Deus, Ló já era justo, Ló já tinha uma vida divina, só que ele teve uma vida muito problemática aqui na Terra, né? Porque olhava as coisas da Terra e pela cobiça dos olhos, aí se meteu em muita encrenca. Mas ele já tinha uma vida divina. Agora, irmãos, o que aconteceu com a gente foi o seguinte: foi porque, além de nós termos a vida divina, nós fomos promovidos, é isso que é importante a gente entender. A gente foi feito nova criação porque cremos no Evangelho de Cristo, só que o que a gente está aprendendo aos poucos é de que, além de termos uma vida divina como os outros santos tiveram, a gente foi promovido a uma posição bem mais alta, onde a gente pode chegar a esse privilégio de chamar Deus de Pai, de ter o Espírito Santo habitando na gente, como o irmão Wesley falou, de estarmos em Cristo, irmãos, temos essa figura de sermos membros do corpo de Cristo. Recentemente eu me reuni aqui com meus irmãos aqui em Itamaraty, e a gente estudando os evangelhos, né, a gente começou a falar do assunto, e aí eu cheguei até a comentar essa questão. Essa frase, irmãos, ser membro do corpo de Cristo. Imagina o privilégio para a gente de Deus nos chamar como membros do corpo de Cristo, irmãos. Isso é muito privilégio. Isso é uma coisa que nenhum outros
é uma coisa que os outros santos não têm. Nós temos isso, mas temos em Cristo, porque Cristo nos chamou, e foi um plano já preparado antes da fundação do mundo, e nós somos membros do corpo de Cristo glorificado. Então, nós estamos em um patamar, irmãos, muito alto. E é bom a gente se atentar também de que, quando a gente fala essas coisas, não é porque a gente é mais do que os outros santos, não é questão de. Não é nesse sentido, porque então aí vai nascer a soberba, né? Mas Deus teve esse plano de nos colocar nessa posição de intimidade, e tudo isso, irmãos, pela obra de Cristo na cruz. Foi o que eu falei na reunião passada e eu repito nessa reunião. A obra de Cristo na cruz fez algo extraordinário que nos levou, irmãos, a estarmos nessa posição como filhos de Deus. Os outros santos têm uma vida divina, eles são também uma nova criação, vão viver nos céus também, né? Os santos vão viver no céu eternamente como nós. Só que eles não têm o privilégio que nós temos, como esses que eu falei, de conhecer e ter esse relacionamento com o Pai, né? De chamar Abba Pai, e entre outros privilégios, ter essa imagem de noiva de Cristo, significando como se os dois fossem uma mesma carne, o que é muito patamar. Sermos cordeiros com Cristo é outro privilégio. São muitos privilégios, irmãos. Mas o que acontece? Os outros santos, eles vão estar também super felizes, porque eles vão estar diante do Deus foi foi revelado a eles. Entende? Cada recipiente vai estar com o vinho bem cheio. Não vai estar ninguém pela metade ou se sentindo menos feliz porque não tem o privilégio que o outro teve, de maneira alguma. Mas a gente tem que se regozijar nessa posição que temos como filhos de Deus, que tem a ver com essa vida eterna que o Senhor Jesus nos deu. E é isso, irmãos. Ah, e só para complementar, viu, irmãos, também, é de que a gente já tem que desfrutar isso agora. Não é questão de chegar lá para ver, ir lá começar a desfrutar, de maneira alguma. Um outro privilégio que eu acho bom citar aqui também, que os outros santos não tiveram, é que nós temos essa certeza que pertencemos a Cristo, nós temos certeza de que Cristo levou os nossos pecados, então a gente pode chegar com ousadia na presença de Deus, em oração, em ter comunhão, com a consciência tranquila de que nós somos uma nova criação, uma criação que não há pecado, que é justo no mesmo patamar de Cristo. Olha o privilégio, olha a forma como Deus Pai nos vê ao lado de Cristo no sentido de pureza, de santidade. A nossa santidade, irmãos, aos olhos do Pai, é como se a gente estivesse ao lado de Cristo, nem acima de Cristo, nem abaixo, mas no mesmo chão, vamos dizer assim. Porque nós fomos trazidos a essa posição. Isso que significa, irmãos, estar em Cristo. Entende? Então é uma posição que nós já temos. E é por isso que nós devemos ter isso em mente, em Cristo, de nós estarmos em Cristo, que é isso que vai fazer mudar o nosso andar aqui na Terra, de nós queremos olhar para as coisas do alto e não perdendo tempo com manjares, com coisas aqui da Terra, se achar, como posso dizer, se achar para baixo, por achar que não conseguiu. A gente conseguiu todas as coisas, irmãos, porque conseguimos em Cristo, que Cristo nos trouxe, né? Então, que a gente tenha essa caminhada no deserto aqui na Terra com muita felicidade, por saber que nós temos já essa vida eterna e ninguém pode nos tirar, porque alguém só vai conseguir tirar se conseguir tirar Cristo lá da posição que ele está. E tá para nascer um, né, irmãos, que pode tirar o Senhor de lá. Então, se o Senhor está lá, a gente está lá também, e eternamente a gente vai desfrutar. Mas fique esse alerta. Desfrute agora, porque Deus já nos revelou isso. Só isso, irmãos. Obrigado.
Michel, como é que tá aí Tá dando chiado aí no meu microfone? Não, Dal, tá tranquilo. Agora tá tranquilo. Tranquilo, pronto. Deixa eu ver aqui, pegar a outra parte aqui para descansar sua voz aí também. Foi para onde? A gente começa daqui, não é isso? Então vamos lá. Muitos confundem a vida eterna com um novo nascimento. Faz uma confusão aí, viu? Muitos confundem a vida eterna com um novo nascimento. Mas esses termos não são sinônimos. Ambos têm a ver com possuir vida divina. Mas a vida eterna é ter a vida divina em seu sentido mais pleno, o que exigiu a vinda do Filho de Deus. O Senhor disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Antes de sua vinda ao mundo, as pessoas não conheciam esse caráter da vida divina. Não é que existem dois tipos diferentes de vida divina. A vida dada no novo nascimento e vida eterna são a mesma vida em essência. Porque todas as duas vêm de Deus, né? É a própria vida de Cristo. De fato, ele é chamado a vida eterna. 1 João, no capítulo 1, versículo 2. O próprio Cristo é chamado disso. É chamado de a vida eterna. A diferença é que nascer de novo é ter a vida divina em embrião. Por assim dizer. Enquanto que a vida eterna é ter essa vida em sua plenitude. O mesmo poderia ser dito da vida em uma semente de maçã, em oposição à vida em uma macieira adulta. Ambas têm a mesma vida, mas uma não a desenvolveu. A posse da vida eterna, em seu sentido cristão, envolve 4 coisas. Antes de começar, vou dar uma pausa aqui. Algum irmão ou alguma irmã aí sentiu alguma dúvida sobre essa diferença de vida eterna com vida divina? Novo nascimento. Novo nascimento e vida eterna. Ô, irmão, eu queria tirar uma dúvida sobre o novo nascimento. É porque nenhum irmão comentou, quer dizer, eu não entendi muito bem. Eu sempre compreendi que o novo nascimento é uma nova pessoa que
que Deus lhe transforma, que tem a capacidade de apreciar as coisas de Deus. Por exemplo, eu não me via há 1 ano e meio atrás parando todo dia com irmãos, muitos até desconhecidos, para estudar a palavra de Deus. Não, eu não me via, morreria de tédio, passaria longe. Eu não me via me preocupando com o próximo, ajudando o próximo. Eu não me via perdoando pessoas que me faziam mal, um mal absurdo. Eu não me via. Hoje isso é normal para mim, faz parte do meu ser, da minha vida. Então, eu acredito que novo nascimento, eu sempre pensei que novo nascimento é a capacidade que Deus te dá de apreciar o bem, sendo que antes você só apreciava o mal, que era, no caso, eu tiro isso por mim, né? Eu não estou falando, eu nunca li isso na Bíblia. É uma coisa que eu acredito, aí eu queria tirar essa dúvida, se o meu jeito de pensar é correto. Um exemplo, irmãos, que a gente pode entender essa questão de ter nascido de novo, que é o novo nascimento, e a questão da vida eterna, a gente pode exemplificar com eu acho que é o centurião Cornélio, em Atos 10. Se puder botar aí, Dal, por favor. É bom a gente entender, irmãos, porque assim a gente consegue compreender melhor a nossa posição em Cristo, né? O significado disso tudo. É Atos 10, a partir do verso 1 mesmo. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este quase... Irmão Dal, por favor, peço que lê aí, por gentileza. Espera aí. Continua aqui lendo. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado disse: Que é, Senhor? Eu disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí tá Agora, bom, Dal. Até aí tá ótimo. Obrigado. Olha só, irmãos, a gente precisa entender o seguinte. Cornélio, ele não tinha ouvido ainda o evangelho da graça de Deus, esse evangelho que começou a ser pregado, né, após Cristo ascender aos céus, para ser a cabeça do corpo da igreja e até o Espírito Santo descer à terra. Mas, olha só, antes dele ouvir o evangelho da graça, ele já tinha uma vida piedosa e temente a Deus, ali no verso 2, ó, piedoso e temente a Deus. Ele fazia, inclusive, muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Isso é uma característica, irmão, essas são características de uma pessoa que tem uma vida divina. Porque se Cornélio, ele fosse um morto, como fala no início de Efésios 2, no início de... Não precisa colocar aí não, dá para não ter que voltar de novo aí. Mas eu vou dar uma lida aqui no meu celular, como é que está escrito no início de Efésios 2. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, e tal. Olha só, se o Cornélio ele fosse uma pessoa morta nesse sentido, morta espiritualmente, Deus não iria ouvir as orações de Cornélio. Inclusive, Cornélio não poderia ter uma vida piedosa. A gente tem que entender que essa característica aqui de piedade que Cornélio tem
essa característica foi dada aqui pelo Espírito Santo, porque não está falando da opinião do escritor aqui. Ah, eu acho que Cornélio era piedoso pelo que eu via dele, não é isso. Não é de uma forma descritiva, de uma pessoa aqui descrevendo ele pelo que ele achava. Aqui é a visão de Deus sobre ele. Cornélio tinha uma vida piedosa. Para a pessoa ter uma vida de piedade, para ser temente a Deus, né, e fazer essas obras aí que Cornélio via. E outro detalhe muito importante, o anjo, no verso 4 fala assim, o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, irmãos, o que o Cornélio orava e Deus recebia a oração. Isso significa que Cornélio tinha uma conexão com Deus, como o irmão Vini falou, tinha interesse com as coisas de Deus. Ora, essa obra prática que Cornélio tinha era uma demonstração da fé dele. Isso entra, inclusive, com Tiago 2, quando fala que a fé sem obras é morta. Cornélio tinha uma vida que mostrava que ele tinha fé em Deus, e ele tinha realmente, porque Deus recebia as orações. Cornélio tinha uma vida divina, certo? Mas aí, se a gente for lá agora embaixo, no final de Atos 10, aí chega o apóstolo Pedro, que foi pregar o evangelho da graça pela primeira vez aos gentios, em que Cornélio estava. E aí tem um versículo versículo 44, Dal, por favor. Ali. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, que no caso é a palavra do Evangelho. Quando Cornélio creu no Evangelho da Graça, creu que Cristo pagou seus pecados na cruz, agora essa vida divina que Cornélio já tinha, irmãos, agora foi promovida a um lugar de muito privilégio, mais do que ele já tinha antes. Entendeu agora, irmãos, essa questão? Ele teve um novo nascimento há muito tempo já, porque ele já tinha uma relação com Deus já. Deus ouvia as orações dele. Mas quando Cornélio entendeu o Evangelho da Graça e creu nisso, pronto, agora ele foi colocado em uma posição mais alta, de muito privilégio, como esse privilégio que a gente falou aqui mais cedo, ter o Espírito Santo habitando nele, tendo a certeza da salvação em Cristo, ser membro do corpo de Cristo, pertencente à igreja, que é a noiva de Cristo. Entende, irmãos? Então, o novo nascimento é uma coisa. Agora, ter essa vida eterna que o Cornélio teve aqui, essa vida eterna com abundância, ele só teve depois que ele creu no Evangelho. Agora, vamos supor, eu vou pensar aqui, eu vou falar aqui com irmãos uma teoria. Se Cornélio nunca ouvisse o Evangelho da Graça e ele morresse, ele iria estar com o Senhor também, claro, como todos os outros santos. Só que ele não ia estar na posição que ele está agora por ele ter crido no Evangelho. Ele não teria o Espírito Santo habitando nele lá nos céus eternamente. Ele não conheceria o Pai, não conheceria o Pai. Ele ia ver o Senhor, só que ele ia ver o Senhor da maneira como ele tinha sido revelado antes do Evangelho da Graça. Que Senhor é esse? Jeová, o Rei, o Senhor de Israel, aquele que libertou Israel do Egito, entende? Com uma perspectiva diante dele, não tinha muita coisa comparado às maravilhas que ele conheceu agora e a qual ele faz parte. Isso é a vida eterna. Os irmãos conseguiram compreender ou ficou com alguma dúvida? Conseguiu compreender, Vini? Seja sincero, como você sempre é.
Não, eu já tinha uma maneira de pensar, Ah, só que eu, confirmou no caso. só que eu não tinha uma base bíblica, é uma coisa que eu acreditava, entendeu? Eu acreditava que era assim, que, que o Espírito Santo nos fazia gostar das coisas de Deus, sendo que antes não gostava. E isso eu chamava de nascer de novo. Porque uma pessoa, se você parar para olhar, analisar cada pessoa que creu em Cristo, se conhece bem e olhar o seu passado, é uma pessoa totalmente diferente, com gostos diferentes, com prioridades diferentes. Então eu tinha essa maneira de pensar, eu achava que isso é o famoso nascer de novo. Só que eu ainda não tinha uma base bíblica, não tinha um exemplo bíblico, e pela misericórdia de Deus você tão lindamente me mostrou agora uma confirmação bíblica para o que eu já desconfiava. Só um complemento, irmão, sobre o nascer de novo, que às vezes gera também alguma confusão. Isso é diferente de acordo com cada pessoa, o tratar de Deus com cada pessoa. Tem pessoas que ela pode, num dia, já nascer de novo, o Senhor já faz essa obra nela, e tem outras pessoas que pode demorar um ano, pode demorar até mais tempo, então a gente só ficar um pouco atento quanto a isso, para a gente não criar né, uma regra assim, a pessoa ouviu hoje, ou ela já crê, a vida já tem a nova vida, já creu ao mesmo tempo. Então isso pode variar de pessoa para pessoa, de tempo, né? Tanto da nova vida, quanto do crer e o Espírito Santo habitar na pessoa. Então, não significa que será imediatamente ao ouvir, isso pode variar de pessoa para pessoa. Isso aí, Cornélio até. Isso foi bem visto aí em Cornélio, irmão. Isso que o senhor falou, só complementando o que Isaac falou aí. Cornélio, antes de crer em Cristo, ele nasceu de novo. Eu me identifico muito com isso, que eu nasci de novo sem crer. Quando eu nasci de novo, eu queria adotar o cristianismo como filosofia de vida. E aí foi quando eu reconheci meus pecados e tive interesse nas coisas de Deus. E eu entendo também que demora um ano para muitos anos para o tempo às vezes é rápido. Na verdade, esse nascer de novo vem se aperfeiçoando a cada dia, porque ainda temos a carne, né? A diferença é que queremos nos livrar dela. Sabemos nossas condições diante de Deus, sabemos que o que Deus quer e observamos isso, e eu acredito que quem nasce de novo, ele liga para a vontade de Deus, e o que ele quer, o mais rapidamente, é se livrar do pecado. A diferença para uma pessoa que nasceu de novo e para uma pessoa que não nasceu, eu sempre digo que eu acredito que é como um porco e uma ovelha. Se os dois forem juntos no estrado, os dois podem até cair na lama, mas a ovelha já tem uma personalidade diferente, ela não quer ficar mais ali, não é o ambiente dela, ela quer sair dali o mais rápido possível. Enquanto o porco que não nasceu de novo, ele se diverte, ele fica ali, é o ambiente dele. Então eu acredito que a diferença entre uma pessoa que nasce de novo e que não nasce, e que ainda não nasceu, seja essa, seja a preocupação com as coisas de Deus, que antes ele não tinha. E pode me corrigir se eu estiver errado. Eu até gostaria se eu tivesse errado, porque é uma coisa que eu sempre criei. Se eu tiver errado em alguma coisa, eu queria muito que me dissessem, porque aí eu poderia pensar da maneira certa. O irmão Portilho perguntou aqui, mas primeiro veio a nova vida para depois crer, que eu acredito que nesse crer no Evangelho da Graça, né, irmão? Portilho, isso é bem tipificado, é bem explicado em Romanos 7. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, depois você dá uma lida lá, que o capítulo é extenso, mas explica muito bem. Que o apóstolo Paulo fala, ele começa a falar da lei de Deus, e fica triste, agoniado com ele mesmo, porque ele diz: eu amo a lei de Deus, acho correto, quero seguir, mas eu não consigo.
O que a lei me manda, eu vou lá e faço o contrário. Faço o que não quero e aquilo que eu quero. Ele fala dessa maneira, né? Que é uma angústia. Mas por que essa angústia? Porque ele tem a nova vida, ele sente, ele tem interesse pelas coisas de Deus, certo? Quer obedecer às coisas de Deus, mas percebe que está indo no caminho do contra, que justamente é o que a lei nos causa, né? A lei é santa, no caso, a lei, porque por ele ser um judeu, né? Porque a lei mosaica foi dada somente para Israel. Mas por ele já ter um novo nascimento, ele sentia que devia seguir a lei, né? Então ele percebia que ele ia para o caminho contrário. Mas aí no final do capítulo 7 ele fala o seguinte: aí ele diz: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quando ele apresenta o Senhor Jesus no final do capítulo 7, a partir do capítulo 8, começa agora essa característica da vida eterna, que é o quê? Certeza da salvação em Cristo. Algo que apenas a vida divina não revelava. Então ele começa o verso 1 do capítulo 8 de Romanos dizendo assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tem isso aqui é quem já tem a vida eterna. E aí, inclusive, ele vai começando a aplicar tudo o que envolve o Espírito Santo que habita no crente e como ajuda o crente a não se deleitar no pecado, a fazer a vontade de Deus, né? Tudo por meio do Espírito que habita no crente. No que uma pessoa que tem apenas uma vida divina não tem, porque para ter o Espírito de Deus habitando na pessoa, irmãos, no crente, tem que ser uma pessoa que ouviu o Evangelho da Graça e creu, certo? Ter relação apenas com Deus, tendo fé nele mesmo assim, né? Não faz uma pessoa ter o Espírito, ela tem que crer no Evangelho da Graça para receber todo esse privilégio, esses privilégios que a igreja, que os membros do corpo de Cristo têm, os filhos de Deus, né? Irmãos, eu acredito que até aqui já está bom. São 9h34. A gente poderia parar aqui antes de passar para esses tópicos, né? Que daria tempo assim da gente meditar com um pouco mais de calma. Eu sugiro que a gente volte a partir dessa parte aqui, e pegar essas quatro coisas. Ou não há necessidade Não há necessidade de que, Dal, não entendi. de pegar a partir daqui e entrar nos outros dos quatro tópicos. Ou a gente começa daqui, deixa eu ver aqui. A posse da vida eterna em seu sentido cristão envolve quatro coisas. Daqui a gente começa a meditar com um pouco mais de calma. Eu volto para começar aí de a posse. Porque essa Pô, questão de vida divina aí que o parágrafo fala, eu acho que a gente descreveu, já que o irmão falou aí que tem dúvida, né? Então a gente pode prosseguir. Já para essas características aí da posse da vida eterna. ok. Deixar aqui marcadinho então. Algum comentário aqui? Na realidade, José Nilton falando aqui, né? Na realidade, o novo nascimento e sua evolução se dará a quem você alimenta, mais e melhor, pois a carne ainda está ali. Assim acredito que tudo tem seu tempo. E seu tempo é de Deus e não nosso. Por essa razão que uns demoram mais que outros. E essa ação é prevista. Lembrem de Filipe e do eunuco. Mais algum comentário que não foi lido aqui? Então, ok, irmãos. Então vamos
vamos encerrar por hoje. Eu creio que foi bem esclarecida aí a questão da vida eterna, né? Que a vida eterna é um caráter, né, de vida e que envolve também uma qualidade de vida, na qual nós temos essa comunhão, a comunhão com o Pai e com o Filho, né? O cristão ele foi elevado a uma posição que os santos do Antigo Testamento, também do milênio, e os da grande tribulação não tiveram. E aí temos esse privilégio da vida eterna, né? Creio que as irmãs entenderam bem, não é? Sunamita, Valdaora, Rebeca Fonseca, Mônica Santos, Michele, Márcia Almeida. Importante caminharmos juntos. Então, Michel, você poderia agradecer, Michel, para a gente estar encerrando? Posso sim, irmão. Vamos lá, então. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, para agradecer por mais essa bela reunião que tivemos hoje, separando um pouco do nosso tempo, da nossa rotina, para aprendermos mais da Tua palavra. E, Pai, muito obrigado por essa porção de conhecimento que tem nos dado hoje, que possamos lembrar de todas essas coisas no nosso dia a dia, para lembrarmos a posição que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que possamos, Pai, viver de acordo com a Tua mente, a mente de Cristo, a qual nós temos, que possamos pensar de acordo com os Teus pensamentos e não os nossos pensamentos que são falhos. Nos ajude, Pai, nesse deserto, que possamos andar por aqui com a perspectiva da Tua mente sobre nós e também que possamos estar alegres em nossos corações, por sabermos que somos Teus filhos amados e por ter nos trazido a Cristo, nosso Senhor, o nosso amado Senhor. Assim, Pai, eu peço que nos cuide também dos nossos outros irmãos, por todo mundo, e peço, Pai, que nos oriente, porque precisamos de Ti, da Tua orientação, e que o nosso bom pastor, nosso Senhor Jesus também nos ajude nessa jornada aqui, até o momento de nosso arrebatamento, quando veremos a total plenitude do que fazemos parte. Assim agradeço e peço por tudo isto ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Amém, pessoal. Boa noite aí. Deus abençoe todos. Amém. Dal, para a gravação, hein? Tchau, galerinha do YouTube. Boa noite aí, Michel. Boa noite, irmão Danal. Oh, meu Deus do céu. Eu vi isso. Mandei o vídeo lá de Danal para você, viu? Tá certo, vou assistir. Valeu, tchau. Tchau. Tchau, até mais. Boa noite. Ia deixar gravando aqui para amanhã.